todos. Eu prometo ser rápido, porque o almoço está por perto, certo? Bom, na verdade é uma pequena rede corporativa, tá? Isso aqui é uma história de uma gambiarra que eu tive que fazer num cliente nosso, de consultoria, né? Que recebeu um bloco IPv6, mas em condições muito ruins. Então, a primeira parte do trabalho eu vou falar sobre o que a gente fez em termos de roteamento. Na segunda parte, vamos falar sobre firewall. Bom, então o problema. A rede corporativa, mais ou menos uns 12 servidores entre máquinas reais e virtualizadas, um montão de estações de trabalho. Na verdade, eu ia colocar também estações de lazer, porque uma certa parte do tempo elas não são só de trabalho. O ISP oferece um bloco base 64, o que já é pouco, né? Já é uma coisa meio miserável, mas o pior é que sem delegação de prefixo, então eu não tenho como colocar um firewall meu assim diretamente, né? Eu teria que usar os recursos do próprio roteador dele, só que o roteador dele também não tem autoconfiguração, quer dizer, ele não dá um endereço via Slack. Imagina você colocar endereço IP estático em um monte de estações de lazer, né? E sem a possibilidade de colocar regras de filtragem, regras relativas a boas práticas, etc., né? Então, um serviço desse tipo recebe o nosso carimbo de qualidade meia boca, certo? Então, nosso problema é como transformar um serviço que foi meia boca numa coisa usável, prática, autoconfigurada, com um firewall que garanta um mínimo de segurança para os usuários, de dentro e de fora da rede também, né? Porque hoje em dia firewall também é para proteger o mundo de você e não só você do mundo. Então, o problema começa aqui, né? O roteador do cliente, deixa eu, o laser liga... Bom, não precisa, vai, a gente... O problema começa aqui. O roteador do cliente veio com um bloco com um endereço e um bloco base 64. Eu quero interpor entre a rede interna e o roteador um firewall para impor as regras de segurança corporativas, está certo? E aí vem a natureza do meu problema. Eu tenho duas redes distintas, com broadcasts separados, e as duas têm o mesmo prefixo. Certo? Então a gente vai ter que fazer alguma gambiarra para superar esse problema. Então, para entender a natureza do problema, para quem não percebeu, eu vou contar a história de um dia na vida de um pacote. Aí o pacote vai sair de uma estação de trabalho para a internet, tá certo? Ele sai para o firewall pela rota default, o firewall também sai pela rota default para o roteador do provedor e vai para a internet. Então, metade do caminho está feito. A encrenca toda ocorre no caminho de volta. O pacote vai voltar. O roteador pergunta, né, com o LDP, quem é o fulano? Ele não vai receber resposta nenhuma, porque o fulano está do outro lado do firewall, está no outro domínio de broadcast. Como ele não recebe resposta nenhuma, ele devolve para o remetente um ICMP unreachable e joga o pacote no lixo. Resultado, não funciona. Então é preciso fazer com que o roteador do provedor alcance o cliente. Tem mais de um jeito de fazer isso. Uma das soluções é uma bridge. Ou seja, se o meu firewall não funcionar como um roteador, quer dizer, funcionar em camada 2 e não em camada 3, uma bridge, eu, na verdade, fundo os dois segmentos de broadcast num só e o nosso problema estaria resolvido. É relativamente simples, tá? No caso, o nosso firewall é Linux. No Linux, ele implementa isso na forma de um brouter, quer dizer, ele é uma bridge, mas ele permite fazer certas operações de nível 3, em particular filtragem de pacotes. Então, estaria ótimo. Estaria ótimo, exceto que isso expõe a rede de acesso, o segmento da rede de acesso, onde tem outras coisas além do bendito roteador de IPv6, aos clientes, e está fora da política de segurança da empresa que essa rede seja visível para os clientes.
Ela pode ser visível, mas parcialmente, quer dizer, ela tem screened hosts. Algumas coisas podem ser visíveis, mas outras não. Então, isso violaria a política de segurança da empresa. E complica a coexistência com o IPv4, porque, além de IPv6, a gente tem uma outra máquina que vai rotear IPv4 e a configuração dessa máquina são duas redes distintas mesmo, não tem, e a gente não tem como mudar isso, a gente não tem como mexer na parte IPv4 e nem quer mexer, né? Porque você sabe que caixa de marimbondo pode sair muito marimbondo se você mexe nela. Então, essa alternativa de usar uma bridge ficou prejudicada. A outra saída é usar um proxy NDP. Proxy NDP é exatamente o proxy ARP do IPv4, agora para IPv6. Ou quase exatamente. O quase é por causa da diferença de tamanho das coisas. Como um espaço de endereçamento IPv6 é muito, muito maior, tá? Você imagina que a tabela de vizinhos também pode se tornar gigantesca, tá certo? Mas, então, aí a gente fala, que saudade do proxy ARP, né? Então, consiste em responder às solicitações de MAC de vizinhos por procuração, tá certo? Exige ajuste nos parâmetros do kernel, tem algumas coisas no kernel que tem que ser habilitadas, em particular, o tamanho máximo da tabela de vizinhos deve ser reajustado. E tem um programa na Userland, um daemon, né, que gerencia a tabela de vizinhos. Quais endereços podem ser resolvidos são configurados manualmente. Isso daí resolve o nosso problema de segurança, de você não permitir que o cara da rede interna veja algumas coisas na rede de acesso. Porque aí você diz quais endereços IP podem ser traduzidos e quais não podem. Então, essa foi a solução aprovada, digamos assim. O troço foi implementado numa máquina virtual Linux. E agora vamos ver como é que seria um dia na vida de um pacote, a volta do pacote, agora com proxy NDP. Então, estamos lá, o pacote está chegando na internet, entrou no roteador do provedor, o roteador do provedor pergunta, quem é o Zé? Aí o firewall, devidamente programado com proxy NDP, pergunta na rede interna, quem é o Zé? Aí o Zé responde, sou eu. Aí o firewall responde para o roteador, eu sou procurador do Zé, eu tenho aqui uma procuração passada registrada em cartório, pode deixar comigo. O cara passa o pacote que vai chegar no Zé. Então, o caminho de volta agora está resolvido. O resumo da ópera, então, o roteador envia uma solicitação de vizinho, o firewall responde em nome do cliente, por isso que ele é um procurador, proxy em inglês quer dizer procurador, e, se necessário, o firewall atualiza a sua própria tabela de vizinhos. No fundo, isso não é muito diferente de uma bridge. Tá certo? Bom, proxy NDP no Linux requer ajustes no kernel, você tem que dizer que vai utilizar proxy NDP. Eu esqueci de colocar um outro ajuste também aí, que é aumentar a tabela de vizinhos, porque eventualmente você pode ter muitos. No caso dessa rede, não precisou fazer isso muito, porque a rede não é tão grande assim. Tem 100 e alguma coisa a máquina, já está dentro do padrão default, mas se for um pouco maior, convém ajustar. Quem lida com IX, por exemplo, sabe que precisa ajustar essa tabela, porque normalmente um acordo de troca multilateral no IX requer uma tabela de vizinhos bem grande. Né? E um daemon chamado NDPPD, que é o cara que vai fazer o gerenciamento da tabela de vizinhos. Né? Ele roda na Userland, é um daemon bem pequenininho, um programa bem pequeno, mas ele tem uma configuraçãozinha que diz assim, olha, eu chamei as minhas duas redes, Home e Jungle. Isso é uma coisa chique do kernel V4 do Linux, você pode chamar as suas interfaces do nome que você quiser. Home é a rede local, Jungle é a selva selvagem, onde estão todos os monstros, é a internet.
certo? O endereço IP da rede local passa a ser resolvido na selva e o endereço IP da selva passa a ser resolvido na rede local. Então, ele serve de proxy para os dois lados. A autoconfiguração do endereço IP é feita também por um demonzinho pequeno chamado RADVD. Acho que muita gente conhece esse programa. No RADVD, você coloca uma configuração assim, em que você diz qual é o prefixo que você vai anunciar, basicamente, e aqui eu estou usando uma extensão, que é a RDNSS, para anunciar também um endereço IP de um servidor de nomes recursivo para ser usado pelos clientes na rede local. A gente escolheu de brincadeira esse sufixo 1BD, só para lembrar que ele roda o Unbound, né, um servidor recursivo bastante conhecido. Né? Com isso resolveu-se a parte de roteamento, de autoconfiguração, e vamos passar para a parte do firewall, propriamente dito, filtro de pacotes. Então, no firewall, a gente vai usar um modelo chamado Screened Hosts. Isso daí, os modelos de firewall e a teoria disso está naquele livro da Elizabeth Zwick, Companhia Limitada, de capa amarela da O'Reilly, né? Building Internet Firewalls. É um clássico, tem já décadas de existência, mas é um classicão mesmo, né? Então, no Screened Hosts, você permite acesso externo a endereços e portas previamente escolhidas na rede internet. Bloqueia o acesso para qualquer outro host, e a lógica de filtragem é mais ou menos assim. Você tem um critério pelo estado ou porta, se iguala ao critério, se o critério passa, ele vai testar se há alguma exceção. Na exceção, primeira exceção aceito, segunda exceção aceito. Não é nenhuma das exceções, rejeita o pacote. Quer dizer, todas as regrinhas de filtragem seguem mais ou menos esse diagrama lógico aí. Então, então aqui a política de entrada. É feio para burro, né? Mas quem tem alguma familiaridade com iptables tem alguma ideia do que seja isso daí. Eu vou dar um exemplo aqui de uma política de entrada. Por exemplo, todos os pacotes TCP que têm as portas de destino 25, 110, 143, 587 e 993, que são portas relativas a protocolos de e-mail, tá? 25 é transporte de e-mail, 110, se não me engano, é POP ou IMAP, alguma coisa assim, a 587 é submissão de e-mail, 993 é a versão SSL de alguma coisa aí, desvia, então, para essa cadeia mail. Na cadeia mail, você diz qual é a exceção, quem é que é aceito. Esse 2001 DB8 2.2.25/128 é o endereço IP do nosso servidor de e-mail, que está lá na rede interna, bonitinho. Para ele eu dou um return da cadeia. Para qualquer outro cara, dou um drop. O que significa que o único cara de toda a rede interna que vai atender pela porta 25 e receber e-mail, ou outras portas relativas a e-mail, é o servidor que está rodando lá o postfix bonitinho. Tá? Um outro exemplo aqui são servidores de terminais Windows. O pessoal tem 2 servidores lá para acesso remoto de terminal server do Windows. Então, qualquer coisa que queira entrar pela porta 3389, ou entra no cara com esse sufixo 15A1 ou no 15A2. Qualquer outro cara eu derrubo. Tá? E aqui está, por exemplo, a política de saída. A gente sabe que tem algumas boas práticas com relação à política de saída. Então, uma delas é o filtro de ingresso. No filtro de ingresso, ele vê, olha, o endereço IP de origem do cara que está saindo é um dos nossos? Quer dizer, ou é do loop local, ou é do nosso prefixo? Então, passa. Se não for, eu dou um log mais drop, porque eu dou um log porque eu quero saber quem é o cara. Tá certo? Então, esse é um filtro anti-spoofing, basicamente. Tá?
Um outro tipo de filtro que é uma boa prática para saída é você não deixar conectar por porta 25 o cara que não seja realmente um agente de transporte de e-mail. Então, aqui no caso, tem 2 endereços IPs, o mesmo 25 que a gente tinha falado anteriormente, e um terminado em A17F, que são os caras que têm autorização de enviar e-mail para fora. Nenhuma outra estação de trabalho, nenhum outro servidor dentro da rede interna vai conseguir enviar e-mail, tá certo? Isso nos salva do aborrecimento de ter alguma máquina contaminada com algum bichinho que seja enviador de spam. Tá ok? Bom, então, eu acho que fui rápido pra caramba, porque o negócio aqui ainda está verde. Então, para não prejudicar o almoço, né, continuar nessa velocidade, os comentários e conclusões. Né? Bem que o provedor de serviços poderia ser mais legalzinho e dar um serviço mais bem feito. Por exemplo, se ele me desse um prefix delegation, eu não precisava fazer esse carnaval todo. Eu, basicamente, já aproveitaria o roteador que já faz isso em PV4, pegaria o prefixo recebido pelo prefix delegation e estaria muito feliz. Tá? Bridge ou proxy NDP, quer dizer, uma das 2 soluções servem para interpor um filtro nas condições que a gente tem aqui, tá certo? No fundo, os 2 são quase a mesma coisa. Só que a Bridge trabalha com mapa de maps, pura e simplesmente, enquanto que o NDP vai trabalhar com mapas de IPs e maps, e MACs, né? Mas, essencialmente, são a mesma coisa. Tá? Só que o NDP tem mais controle, você pode dizer quais endereços IP que você vai aceitar e vai lidar. Optamos pelo proxy NDP por ser mais compatível com a infraestrutura atual. Mas pode ser que, numa outra situação, a Bridge fosse mais legal. Autoconfiguração, a gente provê a autoconfiguração pelo método mais normal possível, que é o RADVD do Linux. E tem que tomar atenção com o limite de tamanho da tabela de vizinhos, especialmente se a rede for muito grande, que não é o caso real em questão. Tá certo? Eu consultei via Google, aí descobri 2 documentos que são legais para me ajudar um pouquinho nessa empreitada, tá certo? Um deles tem o romântico título de Come Back Up, We Loved You Really. E o outro é os fontes do NDPPD. Aliás, um programa bem escrito, que a leitura do fonte dele se aprende alguma coisa até. Então, com isso eu encerro a parte expositiva e vamos para a pergunta, se tiver alguma. Obrigado. Perguntas para o Danton? O Henry Godoy mandou 2 perguntas. A primeira é se a implementação foi feita somente usando IPv6 ou pilha dupla e se as estações de trabalho eram Windows, porque ele menciona o problema de estações Windows não receberem DNS via RDNSS. As estações têm de vários sabores lá, Windows, Mac e Linux. Tá? Não sei qual foi o milagre, mas elas receberam, sim. O Windows 10 recebeu o endereço do servidor de nomes, não precisou configuração manual. Agora, o troço é só IPv6, não teve pilha dupla, não, porque a parte de IPv4 já era tratado por outra máquina, por outro firewall. Acho que isso responde à segunda pergunta. Se tivesse só V6, como ficam os acessos a sites V4, se foi usado NAT 64? Não está usando NAT nem coisa nenhuma. A rede é de pilha dupla, mas o trabalho nosso foi V6 puro. Mais alguém? Pergunta para o Danton? Segredo. Então, vamos agradecer o Danton. Danton, muito obrigado.